Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. A 34ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 7 de novembro de 2018. Presidência do senhor ministro Dias Toffoli. Presentes à sessão, os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Subprocuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Procuradora-Geral da República. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Comunico a todos os presentes que estão neste plenário participando dessa sessão o Centro de Ensino Superior de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, Centro Universitário Padre Albino de Catanduva, interior de São Paulo, Faculdade Catuaí de Cambé, interior do Paraná. São alunos e estudantes, que sejam todos muito bem-vindos. Ministro Luiz Edson Fachin, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento, com sustentação oral, tutela provisória antecedente 5, procedente do Amazonas, requerente a Sir Marcos Gurgax e requerido do Ministério Público Federal. Encontra-se inscrito para falar, pelo requerente, o doutor Kleber Lopes. Passo a palavra a Vossa Excelência, então, inicialmente, para o relatório. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, senhora Procuradora-Geral da República, senhoras e senhores advogados, esta tutela provisória antecedente cuida de um pedido de tutela de urgência que almeja suspender os efeitos da condenação criminal que foi imposta pela primeira turma deste tribunal na ação penal 935. Farei uma breve síntese, senhor presidente, eis que o relatório e a proposta de deliberação fiz chegar às mãos de vossas excelências, bem como dirige-se essa pretensão de tutela em face de decisão que já houvera tomado ao remeter para o exame deste colegiado. Portanto, em síntese, estou a dizer que o que se sustenta leva em conta que, a despeito de recursos pendentes, foi determinada a certificação de trânsito em julgado da decisão proferida pela primeira turma, que condenou o requerente a 4 anos e 6 meses de pena privativa de liberdade. À época do protocolo desta tutela, a prisão respectiva estaria prestes a ocorrer. E sustenta que o requerente, que embora não concorde com a condenação que lhe foi imposta, como ainda permanece válida a decisão de certificação antecipada do trânsito em julgado, lançava a mão, como de fato lançou, da medida de urgência em face do decreto condenatório, que poderá ser objeto de impugnação via revisão criminal. E aqui, embora não conste o relatório, eis que o relatório antecedente, o requerente já protocolou nesse Supremo Tribunal Federal a respectiva revisão criminal. De qualquer sorte, continuando no julgamento, eis que o que está em exame é esta TPA, tutela provisória antecedente, pretende o requerente a antecipação da tutela que informa no pedido protocolado seria, como de fato já o foi, requerida também em sede de revisão criminal, apontando como plausibilidade de seu direito erronia na fixação da pena. Portanto, nesta tutela provisória antecedente sustenta que nenhuma justificativa concreta foi apresentada para que a pena base, considerando apenas 3 circunstâncias negativas, fosse dosada em 4 anos e 6 meses, patamar que extrapola o dobro da pena mínima prevista para o crime que teria sido praticado. Esta pena mínima
de 2 anos, em especial porque foram considerados elementos inerentes ao tipo penal para tomar como mais reprovável a conduta. Refutou os argumentos que prevaleceram por ocasião da dosimetria da pena contra si imposta e sustenta que esta pena deverá ser necessariamente reduzida na terceira fase da dosimetria em razão de incidência de minorante nos termos do artigo 16 do Código Penal, que não restou considerado. Por isso, pediu o deferimento da tutela para suspender os efeitos da condenação até que sejam enfrentadas na via processual própria, que é a revisão criminal, as controvérsias acima apontadas. Monocraticamente indeferi o pedido de concessão e, ao mesmo tempo, solicitei a inclusão na pauta para que se desse a apreciação que aqui se está a principiar. Em suma, senhor presidente, o relatório. Passo a palavra ao doutor Kleber Lopes, que falará pelo requerente. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssima senhora ministra, eminente procuradora-geral da República, digna e laboriosa serventia. Senhor presidente Carnelutti, quando escreveu As Misérias do Processo Penal, dentre tantas coisas, comparou o juiz a um historiador. De modo que eu tomo esse pensamento como ponto de partida, eminente presidente, para fazer uma ligeira síntese da história desse caso. A hipótese que deu caso à ação penal decorre de um financiamento bancário, feito junto ao Banco da Amazônia, no valor, presidente, de 19.500.000 reais. Esse financiamento tinha por objetivo viabilizar a ampliação e renovação da frota de ônibus na cidade de Manaus e fora feito em favor da empresa Eucatur. E o que se deu, presidente? A empresa apresentou, o propósito do financiamento era a aquisição de 100 ônibus para a renovação e ampliação da frota, num montante de 19.500.000 reais. A empresa, então, apresentou 7 ônibus pré-adquiridos e pediu que o banco ressarcisse o valor correspondente àqueles ônibus. Então, o banco efetuou um depósito no valor de 1.500.000 na conta da empresa. A denúncia diz claramente, não é a defesa que diz, mas a própria acusação, diz claramente, presidente, eu peço vênia para ler o que está escrito na denúncia, apenas para contextualizar, repito, o fato na perspectiva do que diz Carnelutti. O objetivo da fraude narrada acima foi a apropriação pela diretoria da Eucatur da diferença entre os valores efetivamente pagos pelos veículos ano 1993 e aquele creditado na conta da empresa. Então, a denúncia, presidente, descreve de maneira categórica uma vantagem, um prejuízo para o banco. Por que esse fato é fundamental? Porque a eminente Procuradora-Geral da República, quando fala no âmbito desta TPA, sustenta a impossibilidade de aplicação do artigo 16 do Código Penal, à consideração de que o crime de que trata o artigo 20 da Lei 7492 tem natureza formal e a sua consumação se dá independentemente de ter havido dano. Ora, isso é conceitual. O crime formal é exatamente aquele em que, embora a lei preveja o resultado, não exige a sua realização, a sua ocorrência para a consumação do delito. Mas nada impede que no delito formal haja a conduta e haja também o resultado, haja também o dano. E havendo o dano, presidente, a reflexão que se faz com todas as vênias é a reparação desse dano deve ou não deve fazer com que incida na espécie
o artigo 16 do Código Penal. Vejam, esse ponto é fundamental. Eu posso ter um crime formal consumado sem a ocorrência de nenhum resultado no mundo naturalístico. Posso, conceitualmente posso, mas nada impede que no crime formal também possa haver o prejuízo. E havendo o prejuízo, havendo o dano, como não reconhecer a incidência do artigo 16 quando há a reparação do dano? E aqui, presidente, vejam, Vossas Excelências, que a própria denúncia formulada pelo eminente Procurador-Geral da República à época dos fatos, diz assim: no mesmo dia em que o banco cientificou a multuária da fraude, isso é letra da denúncia, no mesmo dia em que o Banco da Amazônia cientificou a multuária da fraude, a Eucatur assumiu o equívoco por meio do ofício juntado à súmula 7374 do apenso 3, afirmando que, de forma descuidada, incluiu no cronograma de inversões do financiamento a aquisição de ônibus do ano 93, comprados com recursos próprios. No mesmo documento, solicitou ainda a alteração do cronograma de inversões para a exclusão dos ônibus 93 e inclusão dos outros 16 veículos adquiridos em 2004. E aqui, presidente, veja, a denúncia reconhece que teria havido uma vantagem, porque os ônibus usados, adquiridos, teriam sido adquiridos por valores inferiores ou por valor inferior ao montante de R$ 1,5 milhão depositado na conta da empresa. A denúncia diz que a intenção da empresa era apoderar-se desse valor, e a mesma denúncia diz que a empresa, assim que notificada pelo banco, tomou providências para reparar o dano, substituiu os ônibus usados por ônibus novos, regularizando a situação contratual. E aí, presidente, o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, ao relatar a ação originária, Sua Excelência é expresso no voto, com todas as vênias, Sua Excelência é expresso no voto em reconhecer que não houve vantagem indevida e que também não houve prejuízo para o banco. Ora, me parece, com toda a vênia, muito lógico, então, que se a denúncia inicialmente sustenta que houve uma diferença entre o valor da aquisição dos ônibus usados e o valor depositado pelo banco, por óbvio que o banco estava a sofrer um prejuízo. Então, nós temos um crime que, não obstante seja de natureza formal, nós tínhamos, na hipótese, um resultado naturalístico produzido, ou seja, o prejuízo para o banco, que foi prontamente reparado. E aqui, ministro Celso, foi reparado muito antes de haver sequer inquérito policial. Ou seja, o artigo 16 tem plena incidência no caso concreto. Porque o que exige o artigo 16? Os crimes praticados sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano antes do oferecimento da denúncia faz incidir a redução da pena. E por que a revisão, presidente, traz como fundamento, e a revisão, como disse o eminente relator, já está ajuizada? A redução não pretende discutir o mérito da condenação. É bom que se diga isso. A revisão não pretende discutir se houve ou se não houve desvio de finalidade no objeto do financiamento. Não é isso. A revisão se sustenta única e exclusivamente naquilo que diz com a aplicação da pena. O eminente ministro Alexandre de Moraes considera 3 circunstâncias desfavoráveis: a culpabilidade, as circunstâncias e a consequência do delito. E aí Sua Excelência considera como consequências do delito, e eu vou pedir vênia ao colegiado para fazer a leitura e ao eminente ministro relator para discordar de Sua Excelência. Porque Sua Excelência diz assim, página 2942, folha 27 do voto: verifico ainda que as consequências do delito igualmente ultrapassam o figurino combatido pelo núcleo do tipo penal, o que justifica a exasperação da pena base. Com efeito, foram desviados valores vultosos, quase R$ 1,5 milhão, precisamente R$ 1.456.000. Então, vejam, me parece, com toda a vênia, em especial o eminente ministro relator, que há uma contradição. Se eu estou dizendo, se a denúncia diz que houve a reparação do dano, se o eminente ministro relator reconhece no voto em outro trecho que não houve prejuízo para o banco e nem vantagem indevida, se a denúncia reconhece que a empresa, assim que notificada pelo banco, cuidou em reparar o dano, cuidou em
repor os ônibus usados por ônibus novos. Não pode haver, de um lado, ou nós temos a incidência do artigo 16 para os fins de reduzir a pena, ou nós temos, presidente, no mínimo, a exclusão dessa circunstância judicial como sendo desfavorável ao réu, porque, de fato, não houve desvio de R$ 1.500.000. Não houve dano, não houve prejuízo. De maneira que, a meu juízo, com toda a vênia, a hipótese mostra-se incompatível. Tanto isso é verdade que os eminentes ministros Marco Aurélio e ministro Luiz Fux, deram pela aplicação da pena no patamar de 2 anos e 6 meses, considerando exatamente as circunstâncias do caso concreto, deixando de considerar esse prejuízo, porque prejuízo não houve. Excelências, ao fixarem a pena no patamar de 2 anos e 6 meses, reconhecem que houve a reparação do dano. E aí, qual é o detalhe? Se a reparação tivesse sido implementada durante o processo criminal, eu não tenho dúvida de que não estaríamos a tratar da incidência do artigo 16. Mas a reparação se deu muito antes do oferecimento da denúncia, por ato voluntário da empresa. De maneira que o artigo 16 é imperiosamente incidente na espécie. E mesmo que o tribunal assim não entenda, é forçoso convir que eu não posso ter a um só tempo a afirmação de que não houve prejuízo para o banco, não houve vantagem para o réu, e tenha havido um desvio de R$ 1,5 milhão. Pode coexistir na mesma circunstância. Ou houve um desvio de R$ 1,5 milhão e a denúncia estaria equivocada, e o próprio relator, quando fala que não houve prejuízo e não houve dano, também estaria equivocado. Ou nós temos efetivamente a constatação de que não houve prejuízo, não houve vantagem devida, e aí nós temos, ou aplicamos o artigo 16 como causa de diminuição de pena, ou, no mínimo, haveremos de decotar a circunstância, consequências do crime implementada pelo relator. Sem dizer, não é, presidente, que a pena fora fixada em um patamar de 4 anos e 6 meses de pena base. Isso é o dobro, mais do que o dobro do mínimo. Isso seria condenar alguém num crime de homicídio simples. Eu faço sempre a comparação em uma pena maior para mostrar a extensão disso. Se nós considerarmos o homicídio simples, que tem pena de 6 anos, o dobro do mínimo nós vamos para 12 anos. Mais do que o dobro, é como condenar um homicídio simples a uma pena de 13 anos de reclusão, considerando 3 circunstâncias favoráveis. O critério adotado pelo eminente ministro relator, com todas as vênias, foge dos parâmetros adotados pelo Supremo, pelo Superior Tribunal de Justiça e, de resto, por toda a jurisprudência da pátria. Não há fundamento, com toda a vênia, para se elevar a pena a esse patamar. Então, presidente, no que toca, e deixo para falar por último, no que toca ao cabimento da revisão, eu cito na peça inicial da revisão criminal um precedente do saudoso ministro Theory, onde ele diz assim: a dosimetria da pena, além de não admitir soluções arbitrárias e voluntaristas, supõe como pressuposto de legitimidade adequada fundamentação racional, revestida dos predicados de logicidade, harmonia e proporcionalidade com os dados empíricos em que se basear. E aqui qual é o dado empírico, presidente, que chama a atenção? Exatamente a prova incontroversa, inequívoca, ou seja, é evidente nos autos, de que houve inicialmente um prejuízo para o banco, prontamente reparado pela empresa. Isso é incontroverso. E por isso mesmo a revisão se alicerça na tese de que a pena fora fixada contra a evidência dos autos. Sabemos todos que a revisão não se presta ao mero reexame dessa ou daquela tese para estabelecer qual é a melhor. A revisão se funda exatamente na premissa de que, ao desconsiderar esse dado incontroverso, revelado na denúncia pelo Ministério Público, revelado no voto do eminente relator e revelado no voto dos eminentes ministros que decidiram pela pena inferior, todos concordam que não houve prejuízo e que não houve vantagem devida. Todos concordam que houve a reparação do dano. De maneira que, não obstante o crime seja de natureza formal e a consumação se dá independentemente do resultado, e por isso mesmo que nós estamos falando, eminente ministro Celso, de arrependimento, porque eu só posso me arrepender daquilo que já fiz.
diferentemente da desistência voluntária de que trata o artigo 15 do mesmo Código Penal. Lá no artigo 15, o que ocorre? Há uma desistência, o sujeito interrompe a execução. No arrependimento posterior, o pressuposto é exatamente que tenha havido a consumação do delito. E aqui houve a consumação, sim. Houve a consumação com uma denúncia dizendo que houve a consumação porque teria havido uma diferença substancial entre o valor de R$ 1,5 milhão depositado pelo banco para a aquisição dos ônibus e o valor verdadeiramente dispendido pela empresa para a aquisição daquelas 7 unidades. Então, há um crime consumado, o dano e a reparação antes do oferecimento da denúncia. Isso é um dado, presidente, repito, isso é um dado incontroverso. Não há necessidade alguma de reexaminar, de investigar a prova. Basta a leitura da própria denúncia e a leitura dos votos proferidos por ocasião do julgamento da ação penal originária. De maneira que, no mínimo, nós temos que decotar esta circunstância da dosimetria. E aí, a pena haverá de ser reduzida para um patamar de 4 anos, pelo menos, seguindo o caminho inverso que percorreu o eminente relator, porque Sua Excelência, para cada circunstância judicial, estabeleceu um percentual de aumento. Se desfizermos a operação, chegaremos a uma pena inferior a 4 anos. Com essas considerações, que se pede o deferimento da liminar para os fins de suspender os efeitos da condenação até que seja julgado o mérito da revisão criminal. Agradeço ao doutor Kleber Lopes. Passo a palavra ao relator para o seu voto. Senhor presidente, eminentes colegas, saúdo o ilustre advogado que fez a sustentação oral e, como todos os pares puderam depreender, tivemos uma sustentação oral não apenas escorreita, mas com um encadeamento que representa um elogio ao exercício do munus da advocacia competente e zeloso. Portanto, cumprimento a sustentação oral que fez o ilustre advogado que faz a sua defesa técnica somar à tribuna. Senhor presidente, eminentes pares, nós estamos aqui a examinar um determinado ato e não a julgar uma biografia. E isto significa, nessa perspectiva, verificar o julgamento em face do qual se pede a tutela, que nesta dimensão de tutela provisória antecedente circunscreve também o sentido da cautelar requerida no âmbito da própria revisional. E cumpre assentar de início, e eu tenho um voto alongado, mas vou procurar fazer uma síntese, senhor presidente, porque nada obstante a matéria tenha a sensibilidade, a relevância e a gravidade, tal como posta da tribuna, creio que estamos diante de um julgamento levado a efeito por juízo colegiado fracionário desse tribunal, julgamento esse que, do ponto de vista da condenação, concluiu pela unanimidade. E houve um juízo majoritário no que diz respeito à pena, ou seja, a fixação final, a dosimetria da pena. Portanto, as questões, e boa parte das questões que foram suscitadas, elas, de algum modo, ou até mesmo, não raro, explicitamente, estão postas no âmbito da própria revisão. A questão que se coloca aqui, e desde logo ao reconhecer, e eu fiz e eu faço genuinamente as razões da defesa, as questões que se norteiam aqui é saber se estão ou não presentes os requisitos da verossimilhança em matéria de tutela de urgência ou em sede cautelar. E é por isso que eu examino este universo para verificar se os elementos de verossimilhança estão presentes a fim de evidenciar a existência de um grave erro de natureza judiciária que pudesse, ao início de uma demanda revisional, antecipar um provimento de tal modo que se suspendesse os efeitos da condenação. Em outras palavras, o que quero dizer é que não estou a impugnar as razões da defesa, apenas estou a circunscrever a ambiência desse debate numa ambiência de tutela de urgência ou em sede de medida cautelar. Sem embargo disso, em homenagem à defesa, nas páginas, na primeira dezena de páginas do voto, eu examino as questões atinentes
à própria revisão criminal e o sentido e o alcance de sua apreciação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Vale-me, portanto, do texto regimental desta Corte, da doutrina, que aqui cito, e nomeadamente do artigo 263 do Regimento Interno deste Tribunal, que admite a revisão criminal quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos. E, portanto, trazendo à colação, dentre outros, a doutrina de Gustavo Henrique Badaró, faço uma reflexão sobre o cabimento da revisão, que será examinado adiante, e as teses que foram vencidas no âmbito do julgamento, cuja revisão se almeja obter. E cito, portanto, precedentes aqui apreciados, nomeadamente na revisão criminal 5437 e no habeas corpus 114.164, que é da relatoria do eminente ministro, que já foi homenageado da tribuna com a citação ao saudoso ministro Teori Zavascki, e que, nesses dois precedentes, à luz da doutrina que cito, cogita, explicita e expõe o horizonte de cabimento, de compreensão e mesmo de admissibilidade da ação revisional. O que eu estou a dizer é que esta matéria, a rigor, será objeto do juízo próprio em sede da própria revisional. A questão é saber se aqui se projeta uma apreciação de tal modo que, para além daquilo que é razoável e aceitável e que foi objeto do julgamento, indicasse a formulação de um juízo em tutela cautelar, de tal modo a levar a suspender a condenação. Faço essa reflexão, portanto, no passo seguinte do voto que distribuí a vossas excelências e volto a repisar de que no habeas corpus 114.164, o saudoso ministro Teori assentou que não cabe ao tribunal reverter condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderável, ainda que não a melhor. Cito nessa direção a doutrina também do eminente professor Nilo Batista, cito a obra sobre revisão criminal da eminente doutora Maria Elizabeth Queijo, valho-me também da doutrina que já citei de Gustavo Henrique Badaró, Júlio Fabrini Mirabete, Eduardo Espínola Filho, de diversos precedentes desta Corte sobre a ambiência da revisão criminal, recurso ordinário 103.269 da relatoria do eminente ministro Moreira Alves. Cito precedentes, inclusive, mais antigos desta ordem de ideias, para dizer que, no caso, e em suma, senhor presidente, o que o requerente almeja é a antecipação da tutela para sustar a execução da pena privativa de liberdade imposta pela primeira turma, e eu faço sobre o fundamento que houve excesso na aplicação da pena base. Este é, a rigor, o argumento central. Não se discute exatamente a condenação em si, mas sim o excesso na fixação da pena base. Eis que, nas palavras da defesa do requerente, nenhuma justificativa concreta teria sido apresentada para que a pena base fosse dosada em 4 anos e 6 meses. E, ademais, sustenta também que não foi levada em conta a minorante do arrependimento posterior nos termos do artigo 16 do Código Penal, como foi mencionado da tribuna. Dito isso, senhor presidente, a conclusão que chego e apresento nesse voto, como disse, mantendo-me no quadro da tutela de emergência ou próprio da cautelar, em juízo de delibação, que como disse e repito, próprio dessa fase processual, compreendo
que não restou demonstrada extreme de dúvidas o flagrante, não restou demonstrado, flagrante incontestável desacerto na decisão, nomeadamente na fixação da pena privativa de liberdade, como se exige para que tenha trânsito à revisão criminal, quer no que diz respeito à incorreta valoração probatória, quer no que toca com a violação expressa de dispositivo legal, sem embargo do exame que será feito oportunamente no âmbito da revisão. Entendo que a jurisprudência desta Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do artigo 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Nesta direção, sobre essa ausência de relação aritmética, cito diversos precedentes afastando os chamados rígidos esquemas matemáticos ou regra absolutamente objetiva para a fixação da pena, no habeas corpus 125.197, 125.772, 125.804, entre inúmeros outros. Por isso, mantendo-me nesse juízo preambular de delibação, por compreender que a dosimetria da pena levada a efeito pela colenda da primeira turma não se distancia, prima facie, da jurisprudência desta Suprema Corte, entendo não ser o caso de antecipar a tutela ou deferir cautela em face de futura revisão criminal, agora já presente, a revisão com base nos alegados equívocos na fixação da pena, equívocos esses que até o momento não resultaram expostos de modo extremo de dúvida a fim de conceder a tutela antecipada. Com todas as vendas da compreensão em sentido diverso, é a síntese que trago à colação, senhor presidente, e é como voto. Agradeço ao eminente relator. Passo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente, ministra Rosa, ministro, doutora Raquel. Cumprimento o advogado pela sustentação realizada da tribuna. Senhor presidente, eu já de início acompanho o eminente ministro relator da presente pedido de medida cautelar, e vou fazer rápidas observações porque fui o relator da ação penal. Aqui, apesar da habilidade na sustentação oral, aqui não se confunde e não foi confundido dano com consequências do crime, que são coisas diversas, seja para tipificar o crime, seja no momento da dosimetria da pena. Como sabemos, o artigo 20 da Lei 7492, pela qual foi condenado o réu, é crime formal, ou seja, consuma-se com a mera aplicação em finalidade diversa da prevista em lei ou no contrato dos recursos oriundos de financiamento concedido por instituição financeira oficial. Ou seja, sem adentrar no mérito, porque aqui, como salientou muito bem o eminente ministro relator, o que se pretende, já desde o início, é uma rediscussão do próprio mérito da ação, e mais focada na questão da pena, para se tentar obter uma prescrição. Logicamente, sem entrar na discussão de mérito, que não é o momento, mas como foi alegada essa questão, há necessidade de esclarecer e afastar de cara qualquer hipótese de flagrante ilegalidade que excepcionalmente poderia levar a um efeito suspensivo inexistente em regra na revisão criminal. Não há essa confusão e no acórdão não foi feita nenhuma confusão. Uma coisa e foi a consumação do crime. Foi pedido um empréstimo para aquisição de veículos novos. Foi pedido um empréstimo aqui no banco, que financia, com finalidade, nesse financiamento, diminuir as desigualdades regionais, que é um dos objetivos da República, ou seja, dinheiro público foi pedido, foi dado
esse financiamento foi concedido, esse financiamento com o objetivo de reduzir as desigualdades, aqui, o sentido de locomoção, da mobilidade pública de ônibus, foi realizada a fraude, o crime se consumou. O crime não depende, o artigo 20 não depende de dano ou não, ou de devolução ou pagamento final do empréstimo ou não. Se consumou imediatamente. Agora, e essa foi uma das condições, das circunstâncias judiciais contrárias colocadas no acórdão, diferentemente do que foi dito da tribuna, não foi a questão do dano, foi a questão exatamente dessa consequência. 3 milhões, se fizéssemos a época fiz, R$ 2.945.782,31 em valores atuais, esse valor que poderia ter sido direcionado, como a lei determina, esse recurso público que deveria ter sido direcionado em hipóteses absolutamente favoráveis àquele que pede, para diminuir as desigualdades regionais, para melhorar a mobilidade, principalmente esse pedido da população mais carente, esse valor foi aplicado em finalidade diversa, e aí se constitui o crime. Ou seja, ao invés de cumprir, e alguém que já empresário há muito tempo, ao invés de cumprir a finalidade do dinheiro público, realizou aqui inúmeras falsidades, fraudes em documentos públicos e privados para fraudar a intenção do legislador em cumprimento à determinação constitucional de permitir que em determinadas regiões, e aqui a região norte do país, tenha empréstimos em condições mais favoráveis para diminuir as desigualdades regionais. Essa fraude específica, essa gravidade específica da má utilização do dinheiro público, que foi uma das circunstâncias analisadas e valoradas pela maioria da primeira turma como apta a elevar a pena. Não a questão do dano, porque o crime nem exige o dano. Agora, esse dinheiro poderia ter sido aplicado ou direcionado a outras pessoas, e essas pessoas estariam a produzir o que a lei, cumprindo a Constituição, determina, ou seja, diminuir as desigualdades. E aí a citada página 27 e 28 do voto. Ou seja, não há aqui nenhuma ilegalidade flagrante que possibilite o que se pretende, que é tão somente uma revisão, uma reanálise das circunstâncias judiciais. Isso foi objeto de embargos de declaração. Na verdade, se ingressou com embargos infringentes ou embargos de declaração. A própria defesa pediu para receber nunca ou embargos infringentes ou embargos de declaração. Como não havia 2 votos pela absolvição própria, eu atendi o pedido subsidiário da defesa, monocraticamente rejeitei a possibilidade de embargos infringentes e julgamos os embargos de declaração. Novamente, a tentativa de remover a questão de mérito e a questão da pena, não foram nem conhecidos esses embargos. Ou seja, é mais uma tentativa lícita pela legislação, de se tentar remover o próprio mérito e, a partir do mérito, se chegar à pena, e a partir da pena se chegar à prescrição. Mas nenhum dos argumentos apontados pela defesa, ou agora aqui pelo autor da revisão criminal, demonstra a excepcionalidade necessária para que se conceda mais excepcionais ainda efeitos suspensivos a uma revisão criminal, impedindo que se concretize já o início do cumprimento da pena, como determinado pela primeira turma. Então, presidente, assim como também salientou o eminente ministro relator, não há uma regra matemática para que se chegar a uma pena.
O que há é análise e a maioria entendeu que nessa análise, essas 3 circunstâncias judiciais levaram a pena de 4 anos e 6 meses em regime inicial semiaberto, sem qualquer indicação ou de legalidade, ou de teratologia, ou ainda contra a prova dos autos. Acompanho, então, integralmente o ministro relator. Ministro Alexandre de Moraes acompanha o relator no sentido de não verificar os pressupostos para a concessão da tutela. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar o ilustre advogado que fez uma bela sustentação da tribuna, doutor Kleber Lopes. Também eu, presidente, apesar do meritório esforço do advogado, o que se percebe claramente é uma tentativa de revisão, inclusive, sobretudo, de matéria fática e de como ela foi valorada. Eu penso que a revisão criminal não pode funcionar como um instrumento para trazer ao plenário rejulgamento de causas julgadas na turma, das quais não cabem embargos infringentes, porque senão tudo que for julgado na turma acaba de volta no plenário, o que penso não tem amparo nem na legislação processual nem no regimento. Menos ainda acho que seja o caso de se deferir a medida cautelar por periculo in mora. O que esta medida cautelar revela é um inconformismo com a decisão de mérito. Eu entendo o natural e compreensível estado de resignação de alguém que foi condenado, mas os processos um dia acabam. Esta ideia de que devido processo legal significa que o processo nunca tem fim é uma ideia que nós precisamos superar no Brasil. E, portanto, pedindo vênias a algum entendimento contrário e prestando respeitosa homenagem ao advogado que bem fez o trabalho que lhe cabia, eu estou acompanhando o relator. Ministra Rosa Weber, como vota? Senhor presidente, eu também cumprimento todos, em especial o advogado que assomou a tribuna numa competente sustentação oral. Trata-se de uma medida de urgência, tutela antecipada requerida em caráter antecedente à revisão criminal. Eu também, assim como o eminente relator, entendo que não estão preenchidos os requisitos que me autorizariam, em juízo perfunctório e em tese, a acolher o pedido. No caso específico, quanto ao tema de fundo versado, que é a dosimetria da pena, contra a qual se insurge o recorrente, ou melhor, o autor, o requerente da tutela de urgência, eu mantenho aquela compreensão que já expus na turma, onde acompanhei a dosimetria que foi proposta pelo então relator, ministro Alexandre de Moraes. Por isso eu estou votando com o relator, ministro Edson Fachin, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, agradeço à Corte, ilustres representantes do Ministério Público, os senhores advogados e estudantes presentes. Senhor presidente, muito embora na turma eu tenha votado pela condenação a uma pena menor e o descabimento dos embargos infringentes se deu exatamente porque eles são cabíveis quando há votos vencidos de condenação e absolvição, e a hipótese era apenas uma divergência na dosimetria da pena, e por isso foram admitidos embargos vigentes. Não obstante eu tenha votado por uma pena menor, isso não me legitima a um instrumento excepcional da revisão criminal, em que se utiliza um outro instrumento processual excepcional, que é a tutela antecipada, a me retratar e conceder uma revisão criminal como se houvesse um alto grau de solidificação da decisão por uma ilegalidade flagrante. É de sapiência que a coisa julgada tem eminência, inclusive constitucional, e ela não tem compromisso com a justiça ou a injustiça da decisão. Ela tem compromisso com a estabilidade e a segurança social, porque num dado momento é preciso
que as decisões judiciais se tornem imutáveis e se tornem indiscutíveis. E é por essa razão que não há nenhum caso de injustiça previsto como causa pendente para a revisão criminal ou para a ação rescisória. São casos de ilegalidade flagrante. Muito embora vencido, não verifico no acórdão que superou a minha votação uma ilegalidade flagrante. E também não há, digamos assim, uma análise contrária aos autos, porquanto, naquela oportunidade, o ministro Alexandre de Moraes fez ver que o crime era formal, não era um delito de resultado. O resultado não constava do tipo, era apenas um delito formal e que já havia sido efetivamente praticado. Então, não era possível nem desistência voluntária e tampouco arrependimento eficaz. Isso sob o plano doutrinário. O ministro Fachin muito bem destacou que aqui não se trata de fumaça de bom direito, aqui se trata de verossimilhança do direito alegado, equivalente à prova inequívoca do direito alegado, porquanto o que a parte pretende é, como a ministra Rosa também destacou, uma tutela antecipada. Uma tutela antecipada como se a revisão criminal fosse procedente em razão da existência de prova inequívoca de uma decisão contrária à lei e manifestamente ilegal. Na verdade, e super compreensível, lamentável, inclusive, porque sempre tive uma das melhores impressões do paciente na época e continuo tendo, infelizmente, esse fato foi praticado. E, sob o ângulo jurisprudencial, na revisão criminal 5437, ficou bem claro que esse não é um instrumento apto a rever a dosimetria da pena, a relatoria do saudoso amigo Teori Zavascki. Por outro lado, a jurisprudência dos tribunais que analisam a matéria sob o ângulo infraconstitucional, essa jurisprudência é pacífica no sentido de que redução da pena em revisão criminal está condicionada à comprovação de um erro técnico. E esse erro técnico não houve. Houve uma valoração diferente de 3 membros da turma em relação a 2 membros. Eu fiquei vencido na companhia do ministro Marco Aurélio. Então, com esses fundamentos, acho o precedente também um precedente não aconselhável numa corte como a nossa, de uma turma rever a decisão da outra. Eu peço vênia aos entendimentos em contrário. Também me alinho a todos que aqui elogiaram a brilhante sustentação do eminente advogado, muito clara, muito precisa. Só não foi convincente porque temos pontos de vista diferentes, mas eu peço vênia para acompanhar o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, eu começo também louvando a substanciosa sustentação oral que foi feita da tribuna pelo nobre advogado. E direi também, inicialmente, que se fosse examinar a questão sob o ângulo estritamente técnico, eu acompanharia o voto do eminente relator e o voto daqueles que o acompanharam. Mas nós estamos diante de uma situação absolutamente sui generis. Estamos também diante de um caso que, mais uma vez, revela a necessidade de nós aqui revermos o princípio do duplo grau de jurisdição no que concerne às ações penais originárias. O duplo grau de jurisdição, sobre o qual o nosso ilustre decano vem pontificando de forma exemplar ao longo de muitas e muitas decisões, foi incorporado indiscutivelmente ao nosso ordenamento legal, tendo em conta o que consta do Pacto de São José da Costa Rica, notadamente no artigo 8º, número 2, a linha H, que diz o seguinte,
que todo acusado tem o direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior. Indiscutivelmente, e nós já decidimos isto, esse dispositivo tem uma natureza de supralegalidade, está inclusive acima das normas processuais e acima, inclusive, das normas regimentais da Casa. Eu digo que este é um caso sui generis, porque aqui o réu, ou melhor, um condenado já, que é um senador da República, que, ao que consta, tem prestado serviços relevantes à nação, com sua atividade de parlamentar, era a época da condenação um réu primário, nada constava contra ele, foi condenado a uma pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, ou seja, a pena foi fixada em mais do que o dobro da pena mínima. Se a pena fosse, porventura, fixada em 4 anos ou abaixo de 4 anos, como eventualmente seria o caso, e como 2 magistrados da primeira turma entenderam de fixá-la, ocorreria prescrição. Nós, nesse tribunal, em muitas e muitas decisões, sobretudo em habeas corpus, temos repudiado veementemente e concedido as ordens quando a dosimetria é fixada de tal forma a evitar a prescrição. Não quero dizer que isso ocorreu no caso, mas penso que milita em favor do condenado o benefício da dúvida. Ministro Lewandowski, permite uma parte, já que eu fui relator? Se você eu não estou dizendo que houve, Vossa Excelência formulou um juízo, sim, eu estou dizendo que... Eu só estou pedindo uma parte, Vossa Excelência, acho que não quis deixar assim encadeado, mas aqueles que nos ouvem podem ter tido essa impressão, porque Vossa Excelência inicia dizendo que em vários habeas corpus se repudia que se fixe a pena para que não se alcance a prescrição, e na sequência diz que foi isso que parece ter ocorrido. Vossa Excelência não estava na decisão, não estava na análise das provas. Se Vossa Excelência tiver o cuidado de ler eu li o voto, vai verificar que as 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis estão muito bem explicadas. Então, acho que aqui falo também pela ministra Rosa, pelo ministro Barroso, ambos que me acompanharam, ninguém fixou essa pena para evitar ou não a prescrição. Essa pena foi fixada porque merecidamente o réu, ao atuar desviando a finalidade em empréstimos públicos, independentemente se esse réu está ou não realizando um grande trabalho como parlamentar, ele não tem o direito de desviar a finalidade em empréstimos públicos. Não, mas veja, ninguém está dizendo que algum parlamentar ou qualquer cidadão tem direito de se locupletar. Ministro Fux, eu já lhe dou a palavra, ministro Fux, eu só quero afirmar isto, porque toda vez que alguém enuncia aqui um argumento no sentido de prestigiar o garantismo legal, é imediatamente acusado de fazer, de certa maneira, compactuar com a corrupção. Absolutamente, isso não ocorre. Todos nós somos contrários à corrupção. Eu não falei isso defendemos o patrimônio público. Não falei isso em momento algum. De jeito nenhum, de forma nenhuma. E também jamais ousaria fazer uma crítica à decisão de colegas. O que eu estou observando objetivamente, que se a pena fosse fixada num patamar de 4 anos ou abaixo de 4 anos e não estabelecida no dobro da pena base, ocorreria a prescrição. E aí eu também estou me louvando na opinião mais do que abalizada de 2 eminentes ministros da Casa que fixaram a pena num patamar substantivamente inferior. Eu digo mais, senhor presidente, que esse caso é sui generis, porque me parece que o réu aqui acabou ficando indefeso, tendo em conta o que estabelece o Pacto de São José da Costa Rica, que garante a todo acusado duplo grau de jurisdição, porque ele ingressou com embargos infringentes, não foram conhecidos, porque foi
foi dito que ele não poderia discutir a dosimetria da pena mediante embargos infringentes. Então, o acusado pediu que estes embargos fossem conhecidos como embargos declaratórios, para discutir eventual equívoco na dosimetria da pena. Esses embargos não foram conhecidos. O que restou, então, ao acusado? Ingressar com uma ação revisional cujos limites são reconhecidamente estreitos, angustos. Quais são as hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal? Os incisos 2 e 3 certamente não o socorrem, quiçá o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 621, que estabelece que a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Difícil o ajuizamento, o sucesso desta revisão criminal. Aliás, o pronunciamento dos ministros que me antecederam, de certa maneira, já mataram no nascedouro esta revisão criminal, dizendo que não cabe discutir a dosimetria da pena numa revisão criminal. É isso que justificou o indeferimento da cautelar por parte dos votos que foram já proferidos. Portanto, este réu não terá, certamente, ou dificilmente terá acesso ao duplo grau de jurisdição. Isto é muito complicado, senhor presidente. Nós temos que verificar, estudar uma forma de permitir que nas ações penais originárias o réu, o acusado, possa ter pleno acesso à justiça de acordo com aquilo que estabelecem os pactos internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, senhor presidente, eu quero dizer, embora reconhecendo que, do ponto de vista estritamente técnico, a dosimetria pode ter sido perfeitamente justificada. Entendo também que a rejeição da cautelar, do ponto de vista estritamente técnico e dos precedentes da Casa, está sendo, pelo menos nos votos que me antecederam, corretamente rejeitada. Eu me louvo aqui, senhor presidente, primeiramente, para conceder a cautelar, e estou concedendo, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio magno, é a garantia das garantias que a nossa Constituição prevê, e que está enunciada desta forma no artigo 5º, inciso 35 da Lei Maior. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Eu penso que, em tese, nós estamos diante de uma ameaça de lesão. Há plausibilidade jurídica, sim, porque 2 votos de 2 eminentes ministros integrantes da primeira turma tiveram uma visão contrária. E penso também que está presente o periculo in mora, porque a pena já está sendo cumprida. Pelo menos assim anunciaram os jornais. E eu sei que este parlamentar se beneficiou de uma decisão de que pode comparecer às sessões do Senado, embora tenha que se recolher à noite para cumprir a pena que lhe foi imposta no semiaberto. Então, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, tendo em conta a presença da plausibilidade, do periculo in mora, e considerando o poder geral de cautela, que é inerente à jurisdição de qualquer magistrado, mesmo de um juiz substituto de primeiro grau, eu peço vênia aos colegas que me precederam, embora reconhecendo que não me atenha estritamente à técnica e aos precedentes da Casa, mas tendo em conta, insisto, no aspecto absolutamente sui generis dessa questão, em que o acusado teve recusados ou não conhecidos os embargos infringentes, embargos declaratórios, e considerando, inclusive, a dificuldade de que esta revisão criminal possa prosperar, como já foi anunciado
desde logo pelos votos que me precederam, eu, então, ousaria contrariar o entendimento desta maioria já formada para conceder a cautelar nos termos requeridos até o julgamento da ação revisional. É como voto, senhor presidente. O eminente ministro Ricardo Lewandowski concede a tutela antecipada, abrindo divergência. Vou pedir licença ao senhor ministro. Presidente, só um esclarecimento, rapidamente. Em relação à questão recursal, para esclarecer o que foi dito, o réu ingressou, como eu disse anteriormente, com embargos infringentes, subsidiariamente embargos de declaração. Fundamentava seus embargos infringentes ou subsidiariamente embargos de declaração na existência de 2 votos pela prescrição. Como decidimos aqui, até contra o meu voto, eu entendo e restei vencido, mas eu entendo que a prescrição, 2 votos pela prescrição deveria possibilitar embargos infringentes, mas a maioria entendeu que só absolvição própria. Então, com base no precedente do plenário e nos termos do parágrafo 1º do artigo 335 do regimento interno, que permite ao relator analisar a admissibilidade, neguei seguimento aos embargos infringentes e demos sequência e julgamos os embargos de declaração. Inclusive, o ministro Marco Aurélio deve se recordar, porque Vossa Excelência foi enfático no dia de julgamento, dizendo, nós não estamos julgando aqui embargos infringentes. Eu disse, não, estamos subsidiariamente julgando embargos de declaração. Até porque não seria a turma que analisaria isso. Houve agravo da decisão que não aceitou os embargos infringentes. Eu remeti à Procuradoria-Geral da República para manifestação, para trazer ao plenário, mas houve desistência agora da parte. Ou seja, não foi negado, em momento algum, o devido processo legal, não houve negativa de jurisdição, o que houve foi a aplicação de um precedente do próprio plenário, que não admite embargos. E como que funciona isso? O relator não admite, cabe agravo, e quem decide é o plenário. Não chegará ao plenário porque o próprio réu desistiu. Antes de passar a palavra ao ministro Marco Aurélio para continuar de julgamento, vou fazer um registro de presença que honra a todos nós, e em particular aqueles que ombrearam ao lado, que é exatamente Vossa Excelência, ministro Marco Aurélio, e o ministro Celso de Mello. Encontra-se presente entre nós o ministro José Nery da Silveira. Sua Excelência foi integrante do Tribunal Federal de Recursos de 1969 a 1981. Integrou este Supremo Tribunal Federal de 1981 a 2002. Como integrante do Tribunal Federal de Recursos, Sua Excelência foi corregedor-geral eleitoral e depois, por 2 passagens, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e foi presidente deste Supremo Tribunal Federal. Sua presença aqui, ao lado de sua filha, Maria Tereza Silveira, muito honra a Corte. Muito obrigado. Passo a palavra ao ministro Marco Aurélio. Senhor presidente, me permite uma pequena observação, porque aí é um registro de afeto. E o ministro José Nery da Silveira, além de tudo isso, foi meu professor em 1967, na disciplina Introdução à Ciência do Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Impossível, 1967, a senhora já ser aluna. 1967. E, presidente, só para fazer o registro, foi o relator do caso da minha primeira sustentação no Supremo Tribunal Federal. Ministro Marco Aurélio. Presidente, ao tomar posse no tribunal, foi recebido pelo ministro José Nery da Silveira. E hoje, para minha satisfação, ocupa a cadeira que Sua Excelência, exemplar juiz, tanto honrou neste tribunal. Presidente, não estamos a nos defrontar
com o processo crime de conhecimento e a rejulgá-lo. Não estamos a nos defrontar sequer com a revisão criminal, que no âmbito do processo penal faz as vezes da rescisória, só que com uma limitação, atende aos interesses do condenado. A rescisória nós sabemos que é bilateral. O que se pleiteia é uma tutela antecipada nessa mesma revisão criminal. Indaga-se, vou repetir o que disse ontem quanto à ação rescisória. É possível ver-se sinal de bom direito em atuação precária e efêmera, como ocorre, considerada a tutela de urgência, relativamente a um direito já declarado em decisão judicial definitiva e preclusa na via do recurso? A meu ver, não, presidente. Por isso, não concebo tutela antecipada na rescisória e não concebo também tutela antecipada na revisão criminal. E há um detalhe: esse sinal de bom direito estaria sendo visto em relação a um pronunciamento do próprio Supremo, já que a turma é o Supremo dividido, ou seja, é o Supremo fracionado. Peço vênia ao ministro Ricardo Lewandowski para indeferir o pleito formalizado. Agradeço ao ministro Marco Aurélio. Passo a palavra ao ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu quero também, inicialmente, saudar a presença no plenário desta Corte do eminente ministro José Nery da Silveira. Sua Excelência era o presidente do Supremo Tribunal Federal quando eu aqui, há 29 anos, já passados 29 anos, tomei posse como juiz desta Corte Suprema. Sempre admirei a atuação firme, retilínea do eminente ministro Nery da Silveira, e não hesito em qualificá-lo, embora de todo dispensável, mas não hesito em qualificar o eminente ministro Nery da Silveira como um dos mais notáveis e brilhantes juízes que já tiveram assento nesta Suprema Corte, que tanto a honraram, que tanto a dignificaram. Eu guardo da atuação do eminente ministro Nery da Silveira as mais gratas recordações. E vejo com muita alegria a presença de Sua Excelência no plenário deste Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, como aqui já foi dito, trata-se de pedido de tutela de urgência ajuizada em caráter de precedência a uma futura ação de revisão criminal. Esta tutela veio a ser deduzida pelo senador da República, Sir Marcos Gurkax, buscando suspender os efeitos de uma condenação criminal que lhe foi imposta nos autos da ação penal 935, que tramitou perante a Igreja Primeira Turma desta Suprema Corte. O requerente sustentou, em síntese, a admissibilidade desta medida de tutela, uma vez que verificada a cumulativa ocorrência, no caso da probabilidade do direito, de um lado, e da situação de eventual comprometimento do resultado útil do processo revisional. E afirma, aspas, no que diz respeito ao mérito das razões que justificam o deferimento do pleito ora formulado e do que se extrai do voto condutor do acórdão condenatório proferido em desfavor do ora requerente, que na primeira fase da dosimetria da pena foram valoradas de maneira negativa 3 circunstâncias judiciais, a saber, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequência, o que resultou na fixação da pena base
portanto, ainda no primeiro estágio da operação de dosimetria penal, no patamar de 4 anos e 6 meses, ou seja, salienta o ora requerente, 2 anos e 6 meses acima do patamar mínimo legal. Nós sabemos, senhor presidente, que a ação de revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, prevista no Código de Processo Penal, por ele disciplinada, mas também encontrando fundamento no próprio texto da Constituição, quando esta define as hipóteses de competência penal originária dos tribunais, inclusive do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e também dos tribunais federais, regionais federais. Portanto, há um fundamento constitucional que justifica esta medida, a ação de revisão criminal, que é uma ação penal, uma vez que está vocacionada a desconstituir, como todos sabemos, e aqui foi dito pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, ela está vocacionada a desconstituir a autoridade da própria coisa julgada penal em sentido material. E essa Corte já decidiu, e há mais de um precedente nesse sentido, que, aspas, a garantia da coisa julgada, que se acha prevista pelo próprio texto da Constituição, não impede que a sentença venha a ser desconstituída, quer por intermédio de uma ação rescisória no âmbito processual civil, quer mediante ação de revisão criminal no âmbito processual penal, porque, de qualquer maneira, ambas as ações partilham de uma mesma natureza. Ambas são ações constitutivas negativas, ações autônomas de impugnação. E o objetivo maior, nós sabemos, tratando-se de revisão criminal, é o de impedir a consumação de um erro judiciário, é o de neutralizar os graves efeitos que podem resultar de uma condenação que venha a desconsiderar alguns dos elementos que, elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, traduzem hipóteses de rescindibilidade do julgado, no caso do julgado penal. É preciso ter presente, senhor presidente, que a hipótese de rescindibilidade prevista no artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, supõe, para ser admitida, consoante a diversa jurisprudência desta Corte, a existência de um absoluto divórcio entre os fundamentos invocados na condenação penal de um lado e o acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento de outro. A mim me parece, senhor presidente, não obstante o douto trabalho desenvolvido pelo eminente advogado, que o exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão condenatório proferido pela colenda primeira turma desta Corte, parece descaracterizar, segundo penso, ao menos em juízo de sumária cognição, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida pelo ora requerente, ainda mais se considerar a lição da doutrina, no sentido de que põe em real seu reduzidíssimo espectro probatório ensejado pela ação de revisão criminal, quando ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso 1º do Código do Processo Penal. Daí a correta observação que vem de ser feita nesse julgamento pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin. E eu, neste ponto, transcrevo passagens, fragmentos do seu douto voto, no sentido de que a excepcionalidade de admissão do pleito revisional, a fim de observar a envergadura constitucional da coisa julgada, e, é claro, da coisa julgada em sentido material, é um tema que deve ser enfatizado. E é que, partindo dessa premissa, sua dissolução, para dizer a desconstituição da autoridade da coisa julgada penal, não se alcança mediante mero pedido de reexame do quadro processual, na medida em que a ação de revisão criminal, diz o eminente ministro Fachin, constitui uma ação penal constitutiva, cuja fundamentação vinculada não se coaduna com o mero inconformismo. Verifico, senhor presidente, ao menos em juízo de estrita delibação, inerente a esta fase
em que nós nos encontramos, que acolhendo a primeira turma desta Corte, ao proceder ao cálculo da pena imposta ao ora requerente pela prática do delito que resultou na condenação em causa, parece haver justificado corretamente as diversas fases, mas notadamente o primeiro estágio da operação de dosimetria penal. E eu aqui transcrevo para ver documentação as passagens que me parecem importantes, senhor presidente. E observo como constou dessa decisão que, tendo por parâmetro as circunstâncias judiciais que foram balizadas e considerando que 3 delas, como aqui foi acentuado, são desfavoráveis ao réu, isso justifica o estabelecimento da reprimenda acima do mínimo legal, no sentido da própria jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, não é? E daí, pelas considerações feitas, é que se fixou a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão. Entendo, senhor presidente, que a fixação da pena, no caso, uma vez que nós temos que considerar para efeito de acolhimento ou não desta verdadeira demanda cautelar, a probabilidade do direito, que talvez seja mais do que a mera plausibilidade jurídica de uma pretensão, mas a mim me parece, senhor presidente, quer dizer, estabelecido esse contexto em que há uma necessária relação de ancilaridade entre a demanda cautelar de um lado e a causa principal a ser ainda instaurada, que se traduz no ajuizamento da ação de revisão criminal. A mim me parece, senhor presidente, que a fixação da pena, no caso da pena base especificamente, e que foi exasperada quanto ao mínimo legal, parece ter sido devida e adequadamente motivada pela colenda primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que, com apoio em relevantes circunstâncias judiciais, como aqui foram mencionadas no fragmento que eu reproduzo em meu voto, circunstâncias que indicaram com propriedade a razão justificadora dessa especial exasperação da sanção penal imposta à hora requerente. Nós sabemos, senhor presidente, e não se desconhece que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância pelo magistério daquele critério trifásico, que aqui alude o artigo 68 do Código Penal e que resulta da combinação dessa regra legal com o que dispõe o artigo 59 do Estatuto Repressivo, que contém a enunciação das denominadas circunstâncias judiciais e que são consideradas na primeira fase, no estágio inicial da operação de dosimetria da pena. A significar, portanto, senhor presidente, considerados os fatores indicados, quer no artigo 59 do Código Penal, circunstâncias judiciais, quer no artigo 68 da mesma legislação penal, que nesse tema, em matéria de dosimetria penal, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz ou do órgão judiciário competente que profere uma dada condenação penal. A dosimetria da pena, portanto, a mim me parece que, observada criteriosamente pela colenda primeira turma no acórdão condenatório, há de respeitar, com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o artigo 68, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado ou do órgão judiciário sentenciante, considerada circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se extremamente limitada a discricionariedade judicial. Eu destaco esse ponto, porque a mim me parece que não houve, digamos, excesso, não houve qualquer abuso, qualquer conduta desviante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal,
Federal na consideração das circunstâncias judiciais a que alude o artigo 59 do Código Penal. Faço referência, senhor presidente, a entendimentos doutrinários, no sentido de que não se pode perder de vista, diz a doutrina, que o juiz, ao estabelecer a pena base, deverá esclarecer a quantidade de pena que utilizou em relação a esta ou em relação a aquela outra circunstância. Não basta dizer genericamente, e isso não ocorreu no caso, segundo penso, que levando em consideração tais e quais circunstâncias, fixou-se a pena base em tanto, dizem os autores. Se é certo, portanto, senhor presidente, que nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, não é menos exato de outro, tal como tem advertido a esta Corte, nos seus precedentes, que não se mostra lícito ao magistrado sentenciante proceder a uma especial exacerbação da pena base, exceto se o fizer, como a mim me parece que ocorreu na espécie, exceto se o fizer em ato decisório adequadamente motivado, que satisfaça de modo pleno a exigência de fundamentação substancial evidenciadora da necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a pretensão estatal de máxima punição de um lado e o interesse individual de mínima expiação de outro, e tudo isso em ordem a inibir soluções arbitrárias que pudessem ser ditadas pela única, só e exclusiva vontade do juiz ou do órgão judiciário. É por isso, senhor presidente, que na concretização da sanção penal pelo Estado juiz, impõe-se que o Estado juiz respeite sempre este itinerário lógico racional, necessariamente fundado em base empírica e idônea, indicado pelos artigos 59, que cuida das circunstâncias judiciais, e também do 68, que compõe precisamente os 3 estágios da operação de dosimetria penal, sob pena de o órgão judiciário que não observar tais parâmetros, incidir em comportamento arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que, em nosso sistema de direito positivo, rege a aplicação legítima da resposta penal do Estado. O fato, senhor presidente, é que esses aspectos são, por mim, ressaltados em ordem a permitir-me não reconhecer presente a probabilidade do direito e, consequentemente, inexistente esta probabilidade do direito por aparentemente revestir-se de legitimidade jurídica a definição da pena base estabelecida, não é, nessa operação de dosimetria penal pela Colenda primeira turma. A mim me parece, senhor presidente, que se impõe a denegação da pretensão cautelar ora formulada. Por isso, senhor presidente, com essas considerações, eu peço vênia àqueles eminentes ministros que pensam de forma diversa e não obstante, ressaltando o excelente trabalho desenvolvido pelo eminente advogado, mas, não obstante esses aspectos todos, eu peço licença para acompanhar o doutíssimo voto proferido pelo eminente ministro relator, ministro Luiz Edson Fachin. Agradeço ao ministro Celso de Mello. Eu, inicialmente, cumprimento a sempre competente, liana e escorreita sustentação do Dr. Kleber Lopes, que todos nós anotamos, mas vou pedir vênia ao ministro Ricardo Lewandowski para acompanhar o relator e a maioria que se formou em relação ao acompanhamento de Sua Excelência, por todos os fundamentos já trazidos. Então, eu proclamo o resultado, que, por maioria, foi negada a tutela provisória antecedente, vencido o ministro Ricardo Lewandowski, declaro agora suspensa a sessão. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite uma palavra? O seguinte, eu sabia de antemão que ficaria vencido, não só tendo em conta os aspectos estritamente técnicos da questão, como também os precedentes. O meu voto foi no sentido em que enunciei
Exatamente para, respeitosamente, chamar a atenção desta Suprema Corte, desta colenda Suprema Corte, de que é preciso, talvez, elaborarmos no futuro alguma solução para permitir que a dosimetria da pena seja revista, quer em embargos infringentes, quer, eventualmente, talvez, numa interpretação um pouco mais flexível do artigo 621, inciso 1º do Código de Processo Penal, porque, senão, o réu fica absolutamente indefeso quando se trata, não estou dizendo que é o caso presente, porque agora, com o substancioso voto do ministro Celso de Mello, decano, e depois também com os esclarecimentos dados pelo relator da dosimetria original, o ministro Alexandre de Moraes, em tese, não houve erro, mas é preciso que um réu que seja condenado em única e última instância possa, eventualmente, de alguma forma, porque esse é um direito universal reconhecido em tratados internacionais de proteção dos direitos humanos, tem o direito de rediscutir os vários aspectos da condenação, inclusive a dosimetria. E, neste caso, o condenado não teve e, certamente, enfim, esta é uma área que ainda será objeto de discussão por parte dessa Suprema Corte, mas penso que dificilmente terá êxito no manejo de uma revisão criminal. Só secundando o ministro Ricardo Lewandowski, é que nós aqui fazemos uma interpretação muito estrita e literal, ou seja, se houver 2 votos a favor da absolvição e a maioria a favor da condenação, cabem embargos infringentes. Mas, na essência, a dosimetria, ela se integra num conceito genérico de condenação. Então, tenho a impressão de que foi muito pertinente essa observação do ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, eu gostaria de fazer uma observação. Eu tampouco tenho simpatia por julgamento em instância única. Por isso mesmo, eu sou contra o foro por prerrogativa de função. Acho que estava na boa hora, a matéria já está em discussão no Congresso, já foi aprovada na Câmara, e, portanto, eu acho que deve se aplicar aos parlamentares e à maior parte das autoridades que hoje desfruta de foro por prerrogativa de função, as regras que valem para todos, ou alguma regra especial que proteja a autoridade, mas que assegure julgamento em primeiro e em segundo grau. Acho que o julgamento em instância única é ruim mesmo. E, no caso do foro por prerrogativa, acho que é ruim para o Supremo, inclusive. Presidente, Pois não, ministro Marco. Quanto ao duplo pronunciamento, que é uma garantia para mim existente na ordem jurídica, preconizei, quando nós versamos o cabimento dos embargos, a observância do artigo 609 do Código de Processo Penal. É a primeira observação que faço. A segunda observação é que o Código de Processo Penal prevê que no julgamento da revisão criminal é possível modificar-se a dosimetria da pena. Bem, Vossa Excelência está dando uma sinalização muito auspiciosa. Não, porque eu ouvi tantas sinalizações negativas que tive que lançar essa. Eu penso que o voto do ministro Ricardo Lewandowski, e como sempre o voto vencido, ele tem um marco. E esse marco, ele é no sentido de que nós temos talvez que futuramente, e eventualmente até nesse caso concreto, porque esse caso nós estamos a julgar uma tutela antecipada. E quem sabe, presidente, retornar a atribuição para o julgamento, né, de processo crime considerada prerrogativa de foro para o plenário. Porque senão até um descompasso entre as turmas, sob o ângulo do entendimento, poderá se tornar definitivo, se não abrirmos Vossa os embargos. Excelência, com a sabedoria e a experiência, toca num ponto de reflexão importante, na medida em que este tribunal decidiu
pela relativização do foro por prerrogativa de função, o que já diminuiu a carga de ações e investigações originárias nesta Corte de um número muito grande, ficando um resíduo se compararmos. Mas gostaria de dizer que isso, como voto vencido, e essa reflexão de Vossa Excelência Latere, porque não é o objeto do caso concreto, nos coloca uma reflexão muito importante. Mas antes de suspender a sessão e, por isso, para o intervalo, gostaria de dizer que o voto do ministro Ricardo Lewandowski, quando tivemos a oportunidade de o julgar, a ação penal do famoso caso Mensalão, eu votei no sentido de que aquele que absolvia poderia votar na dosimetria, porque o voto, ele é um voto que integra todo o conjunto. Fiquei vencido. Também tive a oportunidade de já votar, seja nesse plenário, seja na turma, no sentido de que a dosimetria é conteúdo da própria decisão e, portanto, não há como fracioná-la. Todavia, nós estamos diante de precedentes e estamos diante, ministro Ricardo Lewandowski, de uma tutela antecipada. E até por isso, e pelos votos anteriormente já proferidos, que eu entendo que uma sentença ela é um todo, senão seria, e eu disse quando votei no passado, seria a seguinte situação: ao invés de absolver, condena e vota na dosimetria. Por isso que eu entendo que tem que participar do julgamento completo, mesmo aquele que absolve. Este é uma outra questão, não foi isso que ocorreu aqui, na medida em que aqui a unanimidade condenou. Houve uma divergência na dosimetria, mas mutatis mutandis, os mesmos pressupostos servem para que a dosimetria também dê ensejo, na minha opinião, embora já tenha ficado vencido, aos embargos infringentes. É a minha opinião, por isso eu louvo o voto vencido de Vossa Excelência, e isso tudo traz uma reflexão que, com certeza, nós continuaremos a ponderar, assim como esta que fez o ministro Marco Aurélio a respeito do retorno ao plenário, na medida em que houve uma flexibilização e uma diminuição bem grande do número de casos que nós estamos investigando e julgando como foro de prerrogativa por função. Cumprimentando mais uma vez a colaboração da advocacia que trouxe esta reflexão e os votos preferidos, substanciosos, seja no sentido de negar, seja no sentido de conceder, eu proclamo que, por maioria, foi negada a tutela provisória antecedente, vencido o ministro Ricardo Lewandowski. Eu suspendo a sessão pelo prazo regimental.